E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. Bom, na aula de hoje, aula essa de redação, nós vamos estudar o gênero textual narrativa de memória. Ou seja, um texto narrativo onde o autor do texto, certo? Lá o narrador, ele vai contar histórias que ele viveu, memórias da sua vida. Então, lógico que esse gênero textual vai usar sempre os verbos no passado, porque foram ações que já aconteceram, tá bom? Normalmente, essas narrativas de memória já é o narrador adulto, certo? Contando histórias da sua adolescência ou da sua infância, ou seja, de épocas passadas. Essas narrativas de memória podem remeter a assuntos agradáveis, coisas que ele gosta de lembrar, como também a assuntos tristes, né, que marcaram a vida dele. O fato é, a narrativa de memória são situações que já foram vividas pelo narrador. Então vamos lá. Chama-se narrativa de memória, relato de memória, ao gênero de literatura em que o narrador conta fatos de sua vida. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela, o conto, porém, essa classificação é predominantemente atribuída a histórias verídicas ou mesmo sim baseadas em fatos. Diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, mas sim narrar suas lembranças, ou seja, um relato de memória é simplesmente você relatar situações que você viveu, situações que aconteceram com você, do seu passado, da sua história. Em se tratando da comunidade científica, é bastante comum os cientistas e pesquisadores comunicarem-se entre si por meio de cartas ou, mais recente, por meio de e-mails, nos quais o gênero predominante é a memória. Ou seja, quando, por exemplo, Charles Darwin escreveu a Hudson pedindo esclarecimentos sobre os hábitos de molotros, semelhante aos estorninhos, para o livro A Origem das Espécies por meios da seleção natural, Charles Darwin, e quando este respondeu, respectivamente, a aquele, ambos utilizam o gênero memória. Quando dois pesquisadores trocam informações sobre determinado experimento ou sobre os resultados obtidos em um determinado procedimento, eles também utilizam esse gênero. Então, relato de memória, galera, reforçando, é você escrever sobre situações já vividas. Poderíamos reduzi-lo, então, ao ato de transcrever e comunicar algo que se passou e que, portanto, se lembra. Daí, o gênero memória, aplicado à finalidade científica, é importante lembrar que tal gênero abre espaço para a opinião de quem escreve em função do assunto tratado. Desse modo, que os interlocutores desse gênero compartilham não apenas a informação fatídica, mas também constroem uma interpretação juntos. Seria uma maneira informal de os cientistas comunicarem-se, visto que esse gênero nem exige tanto rigor quanto um relatório, mas, porém, está calcado no raciocínio típico do método científico. Esses gêneros da ordem narrativa são diferentes em suas características específicas, mas guardam características comuns por serem do tipo de texto narrativo. Quando se pensa na produção de textos narrativos, é importante atentar-se
para o fato de que o enredo deve ser a recriação da realidade e não uma reprodução da realidade. Assim, denominamos memórias literárias para o texto que recria uma realidade vivenciada por outro em outro momento. Trata-se, portanto, de um texto ficcional. É claro que esse texto pode guardar muitas semelhanças com a realidade, mas não pode espelhar a realidade, pois é único e especial, porque parte das lembranças de outrem referente ao passado, né? Afirma-se que o gênero memórias literárias é uma narrativa revivenciada. Este é o segredo desse gênero, ou seja, você já viveu aquela situação e a partir do momento, pessoal, que você conta ela, você está revivendo, né? Você está relembrando, você está recordando. Então, como os demais gêneros do tipo de texto narrativo, a estrutura do texto Memórias Literárias está sedimentada em 5 partes essenciais. Então são elas, né? O personagem, certo? De quem a história está sendo contada. O narrador, que ele pode estar contando a própria história, ou ele pode estar contando a história de outra pessoa. O tempo, que é a época em que a história acontece, o período em que a história se passa. E o espaço, que é o ambiente onde os personagens estão inseridos, onde a história está sendo contada. Então tudo isso faz parte do enredo. Enredo é o conjunto geral. Enredo é a temática, tudo que está sendo abordado nessa história está dentro do enredo. Aí, ó, tudo está relacionado. Além dessas, outras características também são consideradas imprescindíveis na construção discursiva desse gênero. Texto em primeira pessoa. Assume-se a entrevista como parte do processo de construção discursiva do gênero Memórias Literárias. O narrador é um sujeito que traz as suas reminiscências. Mistura de sensações, impressões que podem despertar no leitor as emoções do rememorar e do lembrar. Literalidade. Impressões de cores, cheiros, comparações entre o que se conta, o que se vive e o que se viveu, entre o presente vivido e o passado. E expressões adverbiais. São importantes expressões que marcam o tempo decorrido, porque situam o leitor nos fatos narrados do passado, nas lembranças, marcando o contraste com as expressões que determinam o ato enunciativo. O jogo dos verbos. As narrativas em geral são construídas com os verbos no pretérito. Pretérito é passado, né? Essa característica é essencial no gênero Memórias Literárias. O pretérito perfeito indica uma ação pontual completamente terminada no passado. Determina o cenário, o ambiente da narrativa. O pretérito imperfeito indica ação habitual no tempo passado. Fato cotidiano que se repete muitas vezes. Marca a sequência de ações narradas típicas do texto narrativo. E o jogo passado-presente. O eu narrativo, na construção discursiva das lembranças, precisa marcar o contraste entre a situação vivida, são as memórias, e o tempo da enunciação. O eu narrativo, pessoal, é a voz do poema, é quem está contando o texto, é a voz da narrativa, na verdade. De certa forma, esse jogo precisa ser sentido pelo leitor e precisa ser marcado pelo menos na conclusão. Bom, então agora que nós já estudamos este gênero textual, a nossa atividade de produção textual, certo? A redação que a gente vai ter que fazer, que vocês vão ter que produzir, vai ser a narrativa de memória, tá bom? Você vai fazer no seu caderno, certo? Você pode fazer uma redação aí entre 15 e 20 linhas, tá bom? Lembrando uma história, uma situação que você viveu, né, no passado. Essa narrativa de memória que você vai fazer pode ser fictícia,
né? Algo que não aconteceu, você pode criar, inclusive você pode criar o personagem, certo? O importante é que ela esteja em primeira pessoa, né? Que o narrador esteja contando a própria história dele, tá bom? Mas também, se você quiser fazer uma história verídica que aconteceu de verdade, também pode ser. Se você também quiser contar de uma viagem que você fez, certo? De algo que marcou a sua vida, também fique à vontade. Então, quando você terminar, você envia pelo Google Sala de Aula, tá bom? Faça uma letra legível, né, que dê para entender, certo? E a fotografia também, procurem mandar uma foto que não esteja embaçada, tá bom? Então, narrativa de memória vai ser a atividade que vai ficar para essa aula de hoje. Então, como nessa aula de redação é um gênero textual que não tem assim como eu ficar falando muito sobre esse gênero, porque eu já falei, né, o básico, o importante sobre esse gênero textual, então a aula fica curta, porém, né, nesse tempo restante que a gente tem de aula, né, se nós estivéssemos na escola presencial, agora era o momento que a gente iria produzir essa redação. Então vocês ainda têm o tempo restante dessa nossa aula, certo? Usem esse tempo para produzir essa redação, certo? Se você também puder primeiro fazer o rascunho para depois passar limpo, melhor ainda. Então vamos lá, mãos à obra. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!